Vamos ler Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6, livro do profeta Zacarias. Está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Alguns às vezes confundem Zacarias como o último livro do Antigo Testamento, talvez induzido pelo fato de começar com Z, o nome dele, né? Zacarias, mas não é. O último livro do Antigo Testamento, qual é mesmo? Malaquias, tá bem? Zacarias, então, versículo de 1 a 6. Leiam assim: no 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Amados, o profeta Zacarias, como diz o texto, em Esdras, Neemias, aqui no capítulo 1, verso 1, que lemos, ele era descendente de Ido e era chefe da família sacerdotal de Ido por volta dos anos 500 antes de Cristo, como nós encontramos em Neemias capítulo 12, versículo 16. E esta era uma das famílias sacerdotais da tribo de Levi. Ido tinha sido também sacerdote. Ele é um dos mais messiânicos de todos os profetas do Antigo Testamento, dado referências distintas e comprovadas sobre a vinda do Messias, registradas em seu livro. Zacarias viveu em 520 anos antes de Cristo, logo após o povo judeu ter retornado a Jerusalém do seu primeiro exílio na Babilônia. Os exilados judeus voltaram do cativeiro para reconstruir o templo do Senhor, mas o trabalho no templo havia parado e as pessoas estavam ignorando o seu serviço a Deus. Como o profeta Ageu, seu contemporâneo, Zacarias é levantado pelo Senhor para chamar a atenção do povo para a posição que estava agora, leniente, acomodado, não realizando a missão para a qual Deus estabeleceu, e tendo operado a libertação deles, tendo eles sido levados de volta, ou deixados voltar a Jerusalém para reconstruir o templo, já não estavam fazendo. E assim como Ageu, seu contemporâneo, Zacarias chama a atenção daquele povo e também o incentiva a reconstruir o templo do Senhor. A primeira palavra que o Senhor manda a Zacarias dizer ao povo e lembrá-los do porquê do país deles ter sido destruído e eles terem sido levados para a Babilônia escravizados. É a primeira palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu já ouvi muitas pessoas, muitos crentes,
quando sendo chamados a atenção por Deus através de mim, se voltaram contra mim, o pastor, dizendo para mim assim: o senhor é acusador. Deus não acusa ninguém, Deus não joga na cara de ninguém o que já fez. E aqueles que fazem isso e falam assim ou falaram assim, é porque já estavam tão cegados, que demonstravam o desconhecimento total da palavra de Deus. Vejam que a primeira coisa que nós vemos registrado no livro de Zacarias é Deus mandando Zacarias dizer para o povo: vocês têm que se lembrar que vocês se tornaram escravos, os pais de vocês foram tornados escravos, foram levados para o cativeiro babilônico, tudo aqui foi destruído, como vocês estão vendo, por culpa deles não terem me ouvido. Embora eu tenha enviado a profetas, embora eu tenha alertado, não quiseram me ouvir, foram rebeldes, assim como vocês estão sendo agora, não querendo fazer aquilo para o que vocês foram libertados. Choravam tanto lá, querendo a liberdade. Eu proporcionei a liberdade, vocês deveriam voltar e reconstruir o templo, e vocês chegaram aqui e estão aí, construindo as casas de vocês, olhando para as coisas, vivendo a vida de vocês, enquanto meu tempo está largado. Vocês estão aí, se deixando ser, ou já até usando como argumento para não fazer o que deveria fazer, que é reconstruir o templo, usando o argumento de que aquelas pessoas que são contrárias têm trazido empecilho e oposição para que vocês não realizem. Olha aí o que diz o Senhor através de Zacarias. A primeira palavra que Deus manda Zacarias dizer ao povo é lembrá-los do porquê do país deles ter sido destruído. Você quer chamar isso de jogar na cara deles? Fique à vontade. Porque é a primeira coisa que Deus faz. A diferença entre ouvir a exortação de Deus e entender isso como jogar na cara pelo erro que cometeu, é o que está dentro do coração da pessoa, se ela está com uma disposição de ouvir Deus, ou uma disposição rebelde, arrogante, de não querer ouvir Deus, e às vezes transferir para quem está falando da parte de Deus, como no caso aqui é o profeta Zacarias. Verso 4, diz o texto, é Deus falando: não sejam como os seus antepassados, os quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. O Senhor chama a atenção deles de que seus pais não deram ouvidos aos profetas quando eles profetizaram, e por isso sofreram as consequências, condenaram-se a si mesmos e a eles. Já a segunda geração, os filhos, que eram descendentes deles, que agora estão de volta a Jerusalém, Jerusalém que está destruída para reconstruir o templo, e agora eles estão ouvindo a palavra de Deus através do profeta Zacarias. O Senhor pergunta, verso 5: onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Deus está dizendo: onde estão agora os pais de vocês, que sabem por que foram tornados escravos? Para chamar a atenção de vocês, para dizer assim: ó, não faz igual a gente fez não, hein? Estão mortos. Morreram sem ver a bênção de voltar à terra. E onde estão os profetas que falaram para eles? Acaso eles vivem para sempre? Vocês acham que vão ficar vivendo para sempre, alertando, dizendo: olha, 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 igual certos pais que criam o filho, está vendo o filho fazer errado, diz assim: filhinho, faz não. Filhinho, papai já não falou, mamãe já não disse, mas não dá disciplina.
Deus está perguntando: onde estão os profetas? Vivem eles para sempre? Chega uma hora que eu fico calado para vocês tomarem ou receberem as consequências dos atos de vocês por não quererem ouvir. O Senhor diz que os pais deles tiveram que reconhecer que foram rebeldes por não darem ouvidos à sua voz através dos profetas, mas somente o fizeram lá no exílio, sofrendo as consequências. Verso 6, o Senhor diz: mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Mas quando foi que fizeram isso? Só depois de terem sofrido as consequências dos seus erros, de não terem dado ouvidos à voz do Senhor. Quantos daqueles viram seus filhos lá em Jerusalém serem mortos à espada na invasão de Nabucodonosor? Quantos viram suas filhas serem estupradas na invasão de Babilônia, dos babilônios, na queda de Jerusalém? E só lá na escravidão, voltando para os seus filhos, sofrendo as consequências daquilo que foi o erro deles, agora dizem: nós estamos sofrendo isso daí, porque nós e os nossos pais não quisemos ouvir quando nós estávamos na nossa terra. Zacarias, amados, é levantado por Deus como profeta para dizer ao povo que agora está em Jerusalém, que voltou da escravidão, para serem livres e reconstruírem a cidade, mas começar por reconstruir o templo. Ouça isso: Deus não deu a eles a liberdade para que voltassem para reconstruir Jerusalém. A primeira ordem de Deus para a volta deles é que eles fizessem o quê? Reconstruir, começassem por reconstruir onde? O templo. Meu irmão, minha irmã, você que está com a sua vida destruída porque você desonrou a Deus, você desobedeceu a Deus, você resolveu viver as coisas do mundo, você se deixou ser seduzido pelo mundo e hoje você está vivendo uma destruição. Seu casamento foi destruído, você está vendo e viu os seus filhos se perderem. Hoje comece por reconstruir o templo que é você, o templo de Deus em você, a tua comunhão com o Senhor. E você sabe onde é que começa a destruição? É quando a gente deixa de cuidar das coisas de Deus e a gente começa a cuidar só das nossas coisas. A gente vai se afastando de Deus, a gente não vai percebendo. A gente vai se tornando insensível à voz de Deus. E quando a destruição vem, é quando a gente vai reconhecer, passando pelo aperto, pela privação, pela vergonha, pela humilhação, consequência de não termos ouvido Deus. E Deus é tão bom, gracioso e misericordioso, que aqui Ele dá para nós a demonstração dessa bênção dEle, do seu amor e sua misericórdia. O povo pode voltar para reconstruir, mas ele tem que começar por reconstruir o relacionamento dele com o Senhor. O lugar de encontro com Deus, o lugar de adoração ao Senhor. O lugar de encontro com Deus e adoração ao Senhor hoje é dentro de você, é no teu coração e no meu. Hoje não existe mais um templo em Jerusalém ou em outro lugar na face da terra, nem esse aqui, para o qual devamos vir para termos um encontro com Deus. Aqui devemos ter o encontro como igreja do Senhor, para sermos equipados, capacitados para dar a Deus adoração. Mas o lugar de encontro com Deus constante é na nossa alma, nosso coração, nosso ser, é em nós.
Comece por reconstruir a tua comunhão com Deus, afastando-se das coisas que são pecaminosas, afastando-se dos interesses do mundo, afastando-se do objetivo dessa vida na coisa só, para ser para Deus. Zacarias é levantado por Deus como profeta para dizer ao povo: trabalhe na obra de reconstrução do templo, não esmoreçam, não se deixem levar por outros interesses, pois esta era o caminho de volta para o novo tempo na vida e na história de Israel. Amados, nós, o povo de Deus, sempre fomos alvo de investidas do inimigo de nossas almas, trabalhando para desviar a nossa atenção do real propósito da nossa existência, que é de viver para o louvor da glória do Senhor. Ele fez isso usando a mesma estratégia desde o Éden, nos fazendo olhar para esta vida e nos deleitarmos com os prazeres que ela proporciona e buscarmos avidamente obtê-los, nos desviando da nossa missão estabelecida pelo Senhor, nos colocando no centro enquanto damos espaço para o inimigo construir seu reino de perdição e morte, enquanto o templo de Deus permanece destruído. E o templo de Deus está andando pelas ruas. O templo de Deus está trancado dentro das casas. O templo de Deus está esvaziado da sua presença na mente, na alma e no coração de tantos que estão vivendo. Nos tempos de Zacarias, o templo de Deus estava em Jerusalém, era feito de pedra, mas desde Jesus, o templo destruído é o que sempre foi, o homem sem Deus que está próximo de nós, a começar pelos da nossa própria casa, nossos filhos que nascem sobre a herança da condenação, da morte eterna. Você pode ser um crente em Jesus, você tem um filho, uma filha que é uma criança, nasceu sob herança da morte eterna, como você e eu. Chegará a eles um dia verdadeiramente a ter um encontro íntimo, pessoal e transformador com Jesus, fazendo a sua aliança de vida eterna com Cristo. Nas últimas décadas, temos vivido um tempo de destruição do templo de Deus como nunca visto aqui. Do púlpito desta e de muitas igrejas, profetas do Deus vivo, contemporâneos, temos pregado a mesma mensagem que Deus mandou Zacarias pregar. Versos 3 e 4: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Os cristãos vêm se tornando distraídos ao longo das últimas décadas, se envolvendo com a busca de conforto e prosperidade material, aceitando passivamente a influência oferecida pelo mundo em sua maneira de viver, se permitindo corromper pela lascívia e sensualismo, afrouxando sua moral e permitindo-se ser corrompido nos seus escrúpulos, deixando a santidade. Fato é que as tantas mensagens pregadas para que deixassem a religiosidade, se voltassem para viver a santidade, foram sendo desconsideradas, e a pregação da palavra do Senhor foi sofrendo e sendo substituída por mensagens de autoajuda, ideologias que satisfaçam os sentidos, que afaguem o ego. Nosso povo passou a não querer estudar a palavra de Deus, a se mudar para igrejas em que o culto é um verdadeiro show de atrações, com um pregador que lhes faça rir ou se emocionar, se estão fazendo parte de uma igreja em que o pregador é um profeta genuíno de Deus, que prega
assim diz o Senhor, as coisas vão ficar muito difíceis. Então se convertam. Nosso povo passou a não querer estudar a palavra de Deus. Diz aí, meu irmão, quanto tempo você dedicou essa semana para ler a palavra de Deus? E quanto tempo você dedicou para assistir e, quem sabe, maratonar séries de Netflix, de Disney e de outros? Diz aí, meu irmão, quanto do teu tempo você usou essa semana para cumprir a tua missão de trazer pessoas para Jesus, de pegar o telefone e dar um telefonema de esperança, de fazer com o teu testemunho de vida na tua casa, para os teus filhos que olham para você e te veem ler a Bíblia e veem os teus joelhos dobrados, orando e falando com Deus no teu momento de contemplação, na sua hora tranquila. Diz para si mesmo, meu irmão, minha irmã, e para Deus, quanto tempo desta semana você investiu no reino de Deus? Os crentes passaram a não querer o evangelho da cruz, a rejeitar a disciplina imposta pela santidade da palavra. E muitos que foram consagrados ao ministério pastoral se deixaram levar pela tendência humanista e liberal, sociológica e comercial, antropocrática e hedonista, da sedução imposta pelo sistema que rege a sociedade, corrompido por ideologias nefastas, oriundas do socialismo e do comunismo, em outras palavras, a pregar o que não é a palavra de Deus. Aquilo que satisfaz quem ouve, que agrada a quem ouve, mas não o que Deus quer que o povo ouça, porque incomoda e gera antipatia para com o pregador. Tal como as pessoas sem Cristo, estão muitos crentes. Os crentes passaram a não querer o evangelho da cruz. E tal como as pessoas em Cristo, passamos a viver em função do consumo e do prazer em coisas efêmeras, passageiras, extremamente manipulados pela mídia, que passou a ditar nosso estilo de vida, a maneira de nós vestirmos, a nossa maneira de falar, e moldando-nos à forma do mundo. Quantos crentes têm constrangimento de serem vistos como estranhos e diferentes, e por causa disso acabaram assumindo uma postura de se fazerem conhecidos como alguém eclético. Há um tempo atrás, eu estava na casa de uma pessoa conhecida, fazendo uma visita, e lá estava a diretora de uma escola pública. E conversa para lá, conversa para cá, não fui apresentado como pastor, nem me apresentei como pastor. Esse aqui é o Cláudio, porque eu estava numa família, parentes da minha família. Em dado momento, aquela pessoa ficou sabendo que eu era pastor. O senhor é pastor? Falei, sou. Nossa, mas o senhor é tão diferente. Eu falei, mas por que eu sou diferente? O que é que a senhora viu diferente? É que o senhor fala de uma forma tão mais culta. Em outras palavras, ela está chamando crente de quê? Gente ignorante. Estou vendo que o senhor tem formação. O senhor é formado em quê? Aí eu dei meu currículo Lattes para ela. O senhor fez curso de especialização nos Estados Unidos, olha.
conversa vai, conversa vem. Bora. Outro dia eu vou visitar aquela família. Quem é que está lá de novo? Aquela vizinha que era diretora do colégio municipal do bairro. O pastor estava mesmo querendo falar com o senhor. Pois não. Sabe o que é, pastor? Vai ter uma programação assim lá na nossa escola. Eu gostaria muito que o senhor fosse participar lá e desse uma palavra. Eu disse, minha irmã, não sei, preciso só ver a data. Olha, vai ser uma programação ecumênica. Terá lá um padre, um pai de santo. E eu estava pensando em convidar o senhor. Ele disse, muito obrigado pela deferência, mas eu não posso participar desse evento. Por quê, pastor? Porque eu fatalmente causaria um desconforto para a senhora. Como assim? A senhora quer juntar no mesmo lugar e dando palavra para falar um pastor, um padre e um pai de santo? A senhora quer que essas pessoas estejam lá e falem aquilo que a senhora gostaria que falassem? Ou a senhora as está convidando para falar aquilo que elas deveriam falar? Porque se é assim, eu não posso, para preservar a senhora, porque se eu for falar, eu vou causar desconforto ao padre e ao pai de santo. Deixa eu explicar para a senhora, nós os batistas não aceitamos o ecumenismo, porque não se mistura água e óleo. Nós respeitamos o padre, respeitamos o pai de santo, mas nós não coadunamos com o que eles pregam, com o que eles ensinam. São completamente diferentes. É completamente diferente. Respeitamos as pessoas, mas aquilo que eles creem é absolutamente diferente do que nós cremos. E se eu for lá e eu falar, eu vou colocar eles dois em dificuldade e a senhora também, porque eles dois não têm dificuldade de falar aquilo que o outro vai aceitar. Nós temos toda a dificuldade. Ah, é? Que decepção. Mas por que a senhora está decepcionada? Estou dizendo para a senhora que é para protegê-la e evitar que a senhora tenha um constrangimento. Pois é, eu tinha uma ideia completamente diferente do senhor. Eu achava o senhor uma pessoa tão elevada, tão inteligente, e eu estou vendo que o senhor é igual a todos os demais crentes. Me desculpe, pastor, mas vocês são muito limitados. Os crentes não estão querendo passar por isso hoje. Os crentes querem ser amigos das pessoas, independente de ser amigos, ou melhor, e sendo amigos das ideias deles. Quando a palavra de Deus diz que união, que comunhão pode ter luz e trevas? Que comunhão pode ter os justos com os ímpios? Jesus diz, eu vim para trazer espada, eu não vim para trazer paz não. E aquilo que é pregado e que é falado por essas pessoas e pelo cristianismo antropocêntrico que está por aí, é de que Jesus, Ele aceita as pessoas, Ele é amor, mas Ele disse, eu vim trazer espada, eu não vim trazer paz, porque a partir de agora, aqueles que crerem em mim e que se fizerem meus discípulos, o inimigo deles vai estar dentro da sua própria casa. Marido vai se voltar contra a esposa que se converteu, esposa vai se voltar contra marido que se converteu, filho vai se voltar contra pai que se converteu, pais vão se voltar contra filhos que se converteram, irmãos vão se voltar contra irmãos que se converteram, sogra vai se voltar contra a nora que se converteu, e por aí vai. Está lá, Jesus dizendo, e os crentes hoje estão vivendo como se ele não tivesse dito isso.
por consequência de termos que viver, ser sal e luz. Se Jesus voltasse hoje, irmãos, quantos de nós ficaria? Eu não sei se foi verdade esse negócio. Eu sei que eu já ouvi essa história, eu ouço essa história, eu ouvi essa história quando eu ouvi a primeira vez quando eu era criança. Segunda Guerra Mundial. Estão crentes reunidos dentro de uma igreja. Eu já vi contado como sendo na Segunda Guerra Mundial, já vi contado como sendo na época da União Soviética. Estão dentro da igreja. Por isso eu não sei se a versão de um ouviu e transferiu para a versão do outro. A história é essa. Estão dentro de uma igreja, de portas fechadas, vão cultuar ao Senhor. Ali todos comedidos, preocupados, e a palavra é essa mesmo, preocupados, de não fazerem alarde para não serem descobertos. Estão ali, e estão preparados para cultuar a Deus, quando de repente a porta abre, blá, as portas são abertas de forma violenta, entram 2 soldados com fuzis. Diz: pastor, o senhor não sai daí não. Agora nós queremos saber quem aqui é crente. Porque quem for crente, fique. Mas quem não for crente, sai. Sai e vai embora, tapando os ouvidos para não ouvir o que vai acontecer aqui dentro. Um grupo de crentes aterrorizados, com medo de serem fuzilados, meteram o pé, saíram e foram embora. Quando eles foram embora, já estava muito distante. Os soldados fecharam a porta. Os crentes que estavam lá estavam já entregando a sua alma para Cristo, dizendo: Senhor, nós não vamos negar a Ti, porque cremos na salvação e na vida eterna. Receba nossas vidas, receba nossas almas. Os soldados então dizem: pastor, vamos começar o culto agora, porque nós também somos crentes. A gente só queria que saíssem daqui aqueles que viessem ser espiões e não ficassem aqui. Aqueles que traíras queriam sair daqui e nos dedurar também, porque embora sendo soldados, nós somos cristãos, nós somos crentes. Irmãos, se isso fosse hoje, quantos ficariam dentro das igrejas? Você ficaria. Você que compra coisa errada, você que compra coisa pirata, você que vende coisa pirata, você que tem coisa pirata dentro de casa, você ficaria? Você que não demonstra compromisso com Deus, de cumprir a missão, por aquele que morreu na cruz, no teu lugar para te dar salvação, será que você teria ficado? Você diria: acabou minha vida? Ou você pensaria: não, peraí, eu vou fingir que eu não sou crente para salvar a minha vida, aí assim eu vou continuar vivendo, eu vou poder levar outras pessoas para Jesus, eu vou poder continuar devolvendo dízimo e entregando oferta para a igreja de Cristo continuar. Cenário para a dominação e a erradicação da influência da palavra de Deus, da mensagem de Cristo, foi construído, e lá estávamos nós sendo influenciados, amados, quando deveríamos ser influenciadores, ser sal e luz. Uma sociedade perdida é o que o Brasil se tornou e foi sucumbindo dia a dia. Nós chegamos a um estado de absurdo em termos de corrupção e violência em nossa nação,
que estávamos à beira de um precipício que nos levaria a nos tornarmos uma Cuba, uma Venezuela ou uma Argentina, que agora mesmo os empresários estão fugindo de lá e vindo para o Brasil, ou indo para outros lugares, para outros países, porque não vislumbram a possibilidade daquela nação se reerguer tão cedo, pelo nível de dominação a que ela foi submetida, pelas mesmas ideologias que destruíram Venezuela, que destruiu Cuba, e que quis destruir, está querendo destruir o Brasil. Mas Deus ouviu o clamor dos joelhos que não se dobraram, senão a Ele, o Deus Todo-Poderoso. E apesar da leniência, da imoralidade, da falta de santidade tão grande, tão graves, que Ele mudou a nossa sorte, nos dando a possibilidade de reconstruirmos nossa nação. O Brasil elegeu um homem cheio de defeitos como nós, mas que defende valores bíblicos de família, de liberdade, de pureza e inocência para as nossas crianças e adolescência, de patriotismo sob os estandartes da palavra de Deus, ainda que ele não seja um evangélico. Mas Ciro também não era, ele era persa. Ele não é um evangélico, mas defende princípios cristãos, e por isso é tão combatido, demonizado e odiado por aqueles que querem destruir a nossa nação, para sob os escombros dela dominarem sobre o nosso povo, como fizeram em todos os países onde se estabeleceram. Durante muito tempo vem sendo pregado desse púlpito e tantos outros por toda essa nação, que ou nos voltamos para Deus e reconstruímos nosso relacionamento com Ele em santidade e temor, ou viveríamos tempos de perseguição e ranger de dentes, e isso está acontecendo já. Mas quantos ouviram? Quantos estão dando ouvidos? Quantos estão inflamados pela ideologia dissociado da palavra? Meu irmão, eu não tenho lado a não ser o do Senhor Jesus e a palavra. Um pastor, um profeta de Deus não pode ter partido político. Um pastor, um profeta de Deus não deve ter seu nome inscrito em nenhum partido político. O partido dele é o céu, é o reino de Deus. Ele tem que ser imparcial para, à luz da palavra de Deus, denunciar o erro, denunciar o pecado e, como pastor das ovelhas do Senhor, encaminhar o povo para a direção certa. Mas são as ovelhas que tomam a decisão. Assim como lá no passado os profetas faziam isso da parte de Deus, mas era o povo que decidia. Foi o povo que decidiu e acabou lá em Babilônia. Decidiu não ouvir a voz de Deus, decidiu chamar os profetas de homens inadequados, arrogantes, presunçosos, donos da verdade. Não quiseram ouvir a mensagem da palavra de Deus. Temos visto que a corrupção e o mal têm espaço na mídia. Falam de direitos humanos e liberdade de expressão que só valem para aqueles que querem de volta a ditadura da corrupção e violência que esteve sendo construída nesse país nos últimos 30 anos. Que tem liberdade para buscar corromper nossas crianças, mas perseguem a nós, se fazemos valer nosso direito constitucional de livre expressão da consciência e crença. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, irmãos. Vejam a que ponto já temos chegado. A pastor Batista, formado em psicologia, que exercia a psicologia e teve seu registro cassado por ajudar pessoas que enfrentavam inclinação para o homossexualismo e queriam ser livres. E o Conselho Federal de Psicologia diz: psicólogo não pode
tratar homossexualismo, porque homossexualismo não é doença. A pessoa não pode nem ter o direito de não querer mais ser homossexual. Ela tem que ser. Porque se ela quiser ser livre disso, ela não pode procurar ajuda. Da psicologia não pode. Lives e vídeos de pastores foram impedidas de estarem nas plataformas por pregarem contra comportamentos que a Bíblia reprova. E por último, agora, fresquinho, vocês já devem saber disso, muitos de vocês. Pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, que é da Convenção Batista Nacional, não é da nossa Convenção Batista, lá de Belo Horizonte, que tem o Colégio Batista Getsemane, um colégio fundamentado nos princípios e valores da palavra de Deus, mas que está lá para ensinar o que matemática, física, química, biologia, educação física, ciência está aí para ser ensinado e capacitar os jovens, as crianças, os adolescentes a serem equipados para se tornarem homens e mulheres que serão gestores dessa nação no futuro, para que haja ordem e progresso. Porque veiculou, depois que a Burger King veiculou aquele maldito como a peça publicitária para fazer apologia ao homossexualismo, foi veiculado pelo Colégio Batista o vídeo em que crianças diziam: Deus me fez menino, Deus me fez menina, e Deus não erra. Você sabe o que está acontecendo? Apaga essa luz aqui, por favor, querido. Só daqui de cima. Pode apagar? Apaga a outra aqui também, por favor. Assista esse vídeo. Pessoal, aí está o Ministério Público do Estado de Minas Gerais mandando para mim a intimação para eu estar lá no dia 2 de agosto de 2021, às 15 horas, na condição de investigado por ter declarado claramente que não somente eu, mas o Colégio Batista Getsemane, a igreja e todos nós, e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, declara que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Ore para que no abrir da minha boca eu seja um instrumento para a glória de Jesus. Está aí o nome do promotor, para que nós juntos estejamos em oração, segunda-feira, dia 2, às 15 horas. Um beijão. Pastor Jorge Linhares tem que se apresentar, porque ele está sendo investigado por atos homofóbicos, por pregar a palavra de Deus, por usar a liberdade de expressão e liberdade religiosa para declarar: Deus fez homem macho e mulher fêmea. Deus não criou identidade de gênero por ideologia, mas por biologia. E aqueles que estão por aí dizendo que são a favor da democracia, da liberdade de expressão, estão usando da ditadura, de que tanto pregaram contra, para inclusive cercear o nosso direito de expressão
do pensamento e religioso, como nos assegura a Constituição Federal, a Constituição brasileira. Irmãos, o que vem por aí, se o povo de Deus não deixar de ser o que está sendo nesse país, é muito grave. É muito grave. Olhem para a Argentina. Olhem para a Venezuela. Olhem para a Bolívia. Olhem para Cuba. Olhem para a Coreia do Norte. Olhem para os países na África de regime ditatorial e comunista. Irmãos, pelos seus filhos, pelos seus netos, por você mesmo, se nós não nos voltarmos para o Senhor, para vivermos um cristianismo de autenticidade, o que está por vir, isso daí é só o prenúncio. Amanhã, às 15 horas, aquilo que nós pregávamos da parte de Deus há 10 anos, está acontecendo. E quando Deus manda seus profetas alertarem o povo, não é porque Ele quer que a coisa aconteça. Ele está alertando porque a palavra do Senhor mesmo diz: o avisado vê o mal e se esconde. É para não acontecer. É para que nós tomemos as rédeas das nossas vidas na história e vivamos a diferença. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos ambientes celestiais. Amém, irmãos? Amém ou não? Mas nada vai mudar se nós não mudarmos. Se nós não nos transformarmos, saindo dessa realidade que estamos. Meu irmão, minha irmã, se você continuar a viver, se você tem vivido e continuar a viver uma vida de crente mimimi, uma vida de crente que se permite ter o seu coração sendo entulhado por sentimentos que não deveria, se você continuar se permitindo viver uma realidade de vida descompromissada com a verdade eterna de Deus e vivendo uma religiosidade, se permitindo ser enganado, o que vai ser o amanhã dessa nação, da tua vida e dos teus filhos? Se nós continuarmos a nos permitir sermos divididos dentro das igrejas, entre direita e esquerda, entre Lula e Bolsonaro, o que será do nosso país? Porque nós temos que seguir, é o que diz a palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus eu fico de que lado? Da verdade. Onde tem verdade? Ah, pastor, eu sei lá o que está no coração lá, porque o que eu vejo é o que eu vejo, ou é o que eu ouço de onde eu estou ouvindo. Porque se eu ouço ele apenas falar o que ele tem a dizer porque ele não gosta dela, e eu não a ouço o que ela fala a respeito do que sente dele, e se eu não ouço quem a conhece, não ouço quem o conheço, que capacidade eu tenho para ser fiel dessa balança? Pelo menos para decidir naquilo que eu vou acreditar. E se eu tenho a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer em relação a isso? Mas o povo de Deus está lendo a Bíblia? O povo de Deus está estudando a palavra de Deus? Você está estudando a palavra de Deus para saber o que é que Deus quer que você faça? Você está buscando ter a direção do Espírito Santo de Deus para saber qual é o seu lugar nessa história?
Porque a nossa história, irmãos, ela será escrita pela nossa omissão ou a nossa comissão. Se nós nos omitirmos de fazer o que é certo, vamos pagar o preço. Se nós fizermos o que é errado, nós vamos pagar o preço. Então o que a gente tem que fazer é fazer o que é certo. E o que é o certo a fazer? O que é que diz a palavra de Deus? Aqueles que querem isso não podem estar com a verdade. Aqueles que proporcionam isto para a nossa nação não podem estar na verdade. Aqueles que alimentam e que são incentivadores da corrupção, da imoralidade, não podem estar do lado da verdade. E nós não temos que estar do lado de homens, nós temos que estar do lado da verdade. E o que é que a palavra de Deus manda a gente fazer hoje, em função de quem está ocupando aquela cadeira lá como presidente da república, em quem está ocupando a cadeira lá como governador desse estado, em quem está ocupando a cadeira aqui de prefeito dessa cidade? É nos omitirmos de falar, porque eu sou crente, eu não posso falar de política, eu só tenho que orar. Ou por medo, eu não vou falar porque eu prefiro, porque eu teria que estudar, eu teria que aprender, eu teria que ser, então eu vou ficar com o que o pastor diz. Você está aqui para ser massa de manobra e vaquinha de presépio? É isso que Deus espera de você? É isso que Deus espera de você que está aí em casa participando e que é membro de uma outra igreja, que você esteja participando de um culto que não é da tua igreja? Que você se deixe influenciar por um pastor, porque você não quer fazer como os bereanos, que pegavam a Bíblia e iam conferir se o que Paulo estava pregando era coerente com o que estava escrito na palavra de Deus? Irmãos, nada muda até que eu mude. E dias melhores? Dias melhores tem? Você crê nisso, irmão? Ou é apenas uma expressão interessante, bonita, que um dia foi cunhada aqui? Dias melhores têm preço. Você está disposto a pagar? Com a sua vida? Pelos teus filhos? Que pelos teus filhos? E esta é uma outra coisa errada. As minhas filhas, não é por elas que eu pago o preço. Eu tenho que pagar o preço por causa daquele que pagou todo o preço pela minha salvação. Nós temos que pagar o preço, que é nada perto do preço que foi pago, para que nós não tivéssemos condenação e morte eterna, mas tivéssemos salvação e vida eterna. E este mundo, essa vida, esse país, esse Brasil, ele será aquilo que nós, os cristãos, decidirmos que ele será. Porque se nós decidirmos que o Brasil será um lugar de bênção, uma terra abençoada por Deus, uma terra deleitosa, uma terra em que nós viveremos dias de prosperidade, um país que será celeiro para o mundo de missionários que pregarão o evangelho a todos os cantos dessa terra. Isso acontecerá porque a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se Ele for Senhor da nossa vida, nós podemos fazer esse Brasil ser uma nação de justiça, de integridade, de honradez, de prosperidade, sem essa violência, essa corrupção que está aí, sem essa imoralidade que está aí. Um lugar para criar os nossos filhos e para envelhecer e partir dessa terra para encontrar o nosso Senhor, ouvindo dele: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo que te foi preparado desde o princípio. Pensa sobre isso, meu irmão, minha irmã.
amanhã às 15 horas, pastor Jorge Linhares estará diante de autoridades judiciais, intimado que foi para responder às acusações que lhe foram feitas. Mas o apóstolo Paulo passou por isso. Paulo nunca pregou contra o Império Romano. Ele foi preso como inimigo do Estado, acusado pelos judaizantes, pelos judeus inimigos. Não eram todos judeus inimigos, mas eram aqueles que faziam parte do poder, da política, que estavam se sentindo ameaçados pela pregação do Evangelho da salvação, que arregimentava milhões de pessoas. Ao longo de todo o mundo conhecido daí. Paulo foi preso, Paulo foi torturado, Paulo foi açoitado, Paulo foi destituído dos seus direitos como cidadão romano que foi, conduzido para uma prisão, onde ficou até a sua morte. Qual o crime dele? Pregar o Evangelho da salvação, pregar que Jesus Cristo é Senhor e Rei sobre todos, não o rei de um reino terreno, geopolítico, um rei que permite que nós estejamos sob a autoridade de outros homens, desde que nós não nos corrompamos, bandeando para a ideologia que esses homens queiram implantar. Paulo foi morto por pregar o Evangelho do amor, da salvação, da graça. Meu irmão, minha irmã, que diferença nós estamos fazendo para os nossos filhos? Estão eles olhando para nós e vendo que nós também tiramos nosso tempo. Eles nos veem lendo a Bíblia, eles nos veem orando, nós os chamamos para orar junto conosco, nós sentamos à mesa na hora das refeições, ou comemos cada um com um prato na frente de um celular, de um computador, de uma televisão. Nós construímos um ambiente de comunhão dentro da nossa casa, ou a gente tem aceito esse modelo do mundo que desfragmenta, ou que fragmenta a nossa comunhão em casa. Temos nós vivenciado a verdade? Estamos nós dispostos a sermos confrontados por ela, ainda que ela nos incomode, ainda que ela nos constranja? Recebemos a palavra de Deus quando ela nos confronta e nos constrange? Ou nos revoltamos contra ela? Estamos vivendo dias muito perigosos, e o que está prenunciado é terrível. Livra-nos o Senhor de vivermos nessa nação dias como já foram vividos no passado, em que a nossa nação não venha a ser dividida por grupos que pelas armas buscam estabelecer a sua posição para a sociedade. Que essa nação seja liberta pela intervenção de Deus através de nós, numa revolução de amor, numa revolução de firmeza, numa revolução
de expressão de determinada posição contrária àquilo que está errado. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O que você tem para dizer para Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando à igreja. Nessa hora eu quero pedir a você que quero te dar oportunidade para que você faça o seu escrutínio pessoal. Sob que padrão você tem vivido? Você está em casa, sob que padrão você tem vivido? A tua casa é um ambiente de comunhão, é um ambiente de testemunho para os teus filhos, a começar dos teus filhos, de comunhão, de verdade, ou tua casa tem sido um ambiente de conflito e degladiação? Teus filhos não veem harmonia e nem comunhão entre você e seu cônjuge. Alguém está deixando de andar pelos princípios e valores da palavra de Deus e sendo os dois crentes? A palavra de Deus que devia unir está separando, sendo os dois crentes. E que influência isso está causando? Eu me lembro como se fosse hoje. Numa manhã de domingo, quando eu subi a esse púlpito para pregar a palavra do Senhor, e eu disse, há mais de 20 anos atrás, que eu disse: irmãos, abram os olhos. Você que está chegando em casa, e você na mesa, ou aos ouvidos dos seus filhos, você fala mal do irmão, você fala mal do pastor, você fala mal de alguma coisa na igreja, teus filhos estão ouvindo. Depois você fica chorando, reclamando, e ainda vai procurar o pastor pedindo oração pelos seus filhos, pedir à igreja que ore pelos seus filhos, porque eles querem ir para o mundo ou estão indo para o mundo. Mas como você pode impedir que eles vão para o mundo se eles estão ouvindo o que você faz? O teu mau testemunho, estão dizendo: para que eu vou para a igreja? Papai e mamãe dizem: vão para a igreja. Eu vou para a igreja para quê? Porque se fosse bom, eles não voltavam de lá falando mal. E um casal se reuniu com os diáconos da igreja, chorando, para dizer: o pastor foi para o púlpito para mandar recado para nós. Por quê? Porque eles tinham 2 filhos vivendo nessa realidade. Em vez de vestirem a carapuça e dizerem para Deus: Senhor, perdão, porque nós estamos nesse pecado, e corrigirem, foram arrogantes, rebeldes e presunçosos, e os filhos se perderam mesmo, e eles nem aqui ficaram. Porque não queriam a palavra de Deus. Ela conforta, mas ela também confronta. Ela consola, mas ela também desconforta. Também constrange, também entristece. Porque o propósito de Deus é que nós estejamos limpos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como é que nós podemos orar e pedir a Deus: Senhor, em nome de Jesus, abençoa o pastor Jorge Linhares, dá conforto e segurança ao teu servo. Senhor, em nome de Jesus, capacita o teu servo para que amanhã, às 15 horas, ele esteja cheio da tua unção, e ele ali no abrir da sua boca fale com ousadia, com intrepidez, dando testemunho da verdade, com sabedoria.
que no abrir da sua boca as palavras do Senhor estejam sendo proferidas por Ele, se nós não estivermos na condição certa. Como Deus pode atender o nosso clamor? Mas olha o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar para mim a sua face, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. E se você, irmão, irmã, ao longo desta palavra de Deus, tem reconhecido e se colocado quebrantado diante do Senhor, saiba que saindo daqui e passando a fazer diferente, o Senhor será contigo. Deus, que conhece a intenção da nossa alma, do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas palavras, Ele reconhece a verdade e Ele abençoa aquele que anda pela verdade. Por isso, eu quero convidar você nessa hora, que tem convicção de que Deus vai ouvir a sua oração, para que junto comigo oremos ao Senhor e clamemos a Deus pelo pastor Jorge Linhares, pela Igreja Batista Getsemane, pelo Colégio Batista Getsemane, pelo povo de Deus que está nessa nação, pelo Brasil, para que nós possamos viver dias melhores, dias de integridade, honestidade, honradez, dias de prosperidade e de paz, dias sem essa violência que nos cerca, sem a corrupção sistêmica, e que essa nação venha se tornar uma nação em que as pessoas queiram ser membro dela, por verem a mão de Deus prosperar o nosso povo. Então você ora comigo. Amado Senhor, a Tua palavra foi transmitida, Pai. E o Senhor, que conhece a nós e sabe tudo o que está dentro de nós e afere a verdade, a intenção, conhece aquilo que ninguém conhece a nosso respeito. Olha para nós agora, Senhor, e ouve o clamor que comigo todos aqueles cujos corações quebrantados e contritos buscam a Tua face, reconhecendo, confessando, pedindo perdão, restabelecendo a sua posição ao lado do Senhor e da verdade eterna da Tua palavra. Senhor, reconhecemos que os dias maus que estamos vivendo são consequência nossa, por tudo aquilo que nós temos permitido em nossas vidas, que desonra e entristece o Senhor, por tudo aquilo que por nossa omissão nos permitimos, para que Satanás construísse todo esse sistema corrupto, maligno e destruidor que existe em nossa nação. Reconhecemos, Senhor, e confessamos a nossa omissão e comissão no fazer e nos permitirmos coadunar com aquilo que está errado e que está levando o nosso país e veio levando o nosso país ao estado de coisas em que agora a liberdade de expressão tem sido cerceada
e correm um risco terrível. Quando forças a serviço do mal, muitos ignorantes a esse respeito, muitos enganados por essa ideologia nefasta que busca levar o Brasil a ser dividido entre pretos e brancos, homens e mulheres, direita e esquerda. Ó Deus Todo-Poderoso, estas ideias, essas ideologias malditas que corrompem pela promoção do sensualismo que destrói casamentos, que corrompe a juventude, que destrói a santidade e a pureza e que quer corromper as nossas crianças, Pai. Deus Todo-Poderoso, muitos há que têm sido enganados e que precisam ter os seus olhos abertos. Quantos, Senhor, dentro do teu povo, que em vez de ficarem do lado da tua palavra, estão do lado de ideologias, seja de direita, seja de esquerda, porque não há verdade senão no Senhor. Pai, mas por tantos quantos agora, quebrantados e reconhecidos estamos da responsabilidade que temos pelo amanhã, suplicamos ao Senhor, tem compaixão de nós, tem compaixão do Brasil, tem compaixão, Senhor, das nossas crianças, tem compaixão, Senhor, do futuro da nossa nação. E meu Pai, por todos os joelhos que não se dobraram, por todos os joelhos que não se dobraram, Senhor, senão a Ti, por todos os joelhos que agora estão dobrados, somente a Ti, ouve o nosso clamor e tem compaixão. Livra, Senhor, o Brasil de viver o que viveu e está vivendo a Venezuela, a Bolívia, a Argentina, Cuba, mas que o Brasil seja aqui, Senhor, um baluarte da verdade, que o Brasil seja, Senhor, um baluarte da prosperidade, um país que vai na direção contrária de todo esse vento de corrupção e maldade, e que se estabelece com prosperidade para ser modelo para todos os que nos avizinham. E Deus Pai Todo-Poderoso, socorre a nossa nação. Levanta, Senhor, homens e mulheres tementes ao Senhor, comprometidos com a verdade, que não arredem o pé, que não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito, ali estejam para fazer valer a verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que exalta aquele que a si mesmo se humilha e rechaça o soberbo, faz, Senhor, cair por terra todos aqueles que a serviço de Satanás têm investido recursos humanos, materiais, para estarem exercendo o poder e construírem um poder corrupto nessa nação. Todos aqueles que estejam atuando pela corrupção, Pai, pelos interesses mesquinhos e que conspiram contra os mais elevados interesses pelo povo, pelo bem-estar da nossa nação, destitua-os, Pai, das posições que ocupam, em nome de Jesus. Guarda e protege, Senhor, aqueles que estão andando pela verdade, aqueles que estão a serviço do povo, a serviço da nação, a serviço da verdade. Protege-os de todo laço do maligno, livra-os de toda seta inflamada, Senhor, para a glória do Teu nome. Levanta, Senhor, homens e mulheres, para serem aqueles que ocuparão as posições em
todos os ambientes de autoridade pública e privada que tenham o temor do Senhor, desde a prefeitura ao Palácio do Planalto, da delegacia e do Fórum ao Supremo Tribunal Federal, da Câmara Legislativa Municipal ao Congresso Nacional, do quartel de bombeiros, da polícia militar do bairro, até as mais altas patentes das Forças Armadas. Que esta seja uma nação cujo Deus é o Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, trazendo avivamento, a começar de mim, desse púlpito e dessa igreja, Pai, em todas as igrejas do Senhor nessa nação, sarando os púlpitos e livrando-os daqueles que estão ali não colocados pelo Senhor, e em seus lugares homens santos, cheios do Teu Espírito, estejam ali como condutores das Tuas ovelhas, sob a égide do Senhor Espírito Santo. Sara, Senhor, os altares das Tuas igrejas, para que sejam lugar de adoração, de rendição à Tua glória, e tão somente isto. Sara, Senhor, o Teu corpo, a igreja do Senhor, de tudo aquilo que é mal. Traz, Senhor, avivamento, faz crepitar a chama do avivamento, Senhor, que gera desconforto e conduz a tomada de posição para a santidade, pois bem diz a Tua palavra que sem santidade não veremos o Senhor, não veremos o Senhor agir, não veremos o manifestar da Tua glória em nossa nação. Mas que seja assim, Pai, nós Te suplicamos, rogamos ao Senhor pelo pastor querido, que está passando por esse momento tão difícil, pastor Jorge Linhares. Dá a ele, Senhor, sabedoria, coloca em sua boca as palavras que deve proferir amanhã, que ali, Senhor, aquelas autoridades que por responsabilidade do cargo, não porque são inimigas dele, mas porque têm a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que a lei preceitua, possam ser impactados por esse testemunho de fé, pelas palavras sábias proferidas pelo Teu servo, sob a inspiração do Senhor Espírito Santo, e que o Senhor abençoe, dando a vitória em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, para que assim possamos ver o Teu agir em resposta ao clamor de todo joelho que se dobra, dependendo única e exclusivamente do Senhor, e cujos corações e mentes e alma e corpo são verdadeiramente templo do Senhor, para a Tua glória. Que assim seja, Senhor. E agora leva-nos em Tua paz, abençoa o Teu povo, derrama da Tua graça, Senhor, abençoadora sobre cada um, protegendo-os pelo seu caminhar, pelo seu trajeto de volta aos seus lares, livrando de todos os males que espreitam nas ruas, nas estradas, nas avenidas, e que o amor do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, as terras e doces comunhão e consolação do Senhor Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo espalhado em toda a terra e ao redor dela, hoje e até que o Senhor nos leve para junto de Ti. Amém.